Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Eu e Ela podcast. Eu sou o Léo Cunha E eu sou a Diana Cunha. e hoje trouxemos uma pessoa aqui que faz transformação ou proporciona transformação na vida de outros. Isso aí. Eu ia falar transformação corporal, mas acho que envolve um pouquinho de mente também, Eu acho que é fundamental, né? né? Com certeza. Senão só começa Senão na não vai. segunda-feira, né? É. Segunda-feira começa, não termina nunca. Isso aí. Quem é? Vou falar para você, a Raíssa Porto, que é especialista em emagrecimento definitivo. Gostei Isso é dessa muito palavra. importante. E também faz nutrição esportiva, nossa nutricionista. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada Raíssa. pelo convite de vocês. Muito feliz de estar aqui. A gente vai abordar sobre temas aí bem polêmicos e também esclarecedores para trazer esse ponto inicial de transformação para os espectadores de vocês. Tá bom, pode deixar. Então, rapidinho, nós vamos falar sobre a FE Investimentos. Fica aí e escuta esse recado. Você já se sentiu perdido ao tentar entender o mundo dos investimentos? Imagine agora estar no controle total das suas finanças, realizando seus sonhos e objetivos sem preocupações financeiras. Isso é possível e eu tenho o caminho certo e mais rápido para você. Com a mentoria de investimento ágil, você terá acesso ao que eu chamo de supletivo dos investimentos, onde eu vou pegar na sua mão, passo a passo, a investir com as mesmas técnicas dos grandes investidores e identificar as melhores oportunidades do mercado. Não importa se você é iniciante ou se você já tem alguma experiência. O meu método irá te guiar rumo ao sucesso financeiro. Não perca mais tempo. Comece a investir no seu futuro agora. Tempo passa. Comece. Então, pessoal, nós temos o link na bio com desconto. Vão lá e não percam, vocês não vão se arrepender. Super desconto, tá? Essa mentoria tá saindo a R$ 497. É a mentoria ágil da FE Investimento com o Felipe Santos e sua turma lá. Não perca essa oportunidade. Vamos ao que interessa? Vamos, que eu estou já ansiosa para a Vamos. gente conversar. Que vai ser briga das canetas e da nutrição ou não? Não vai ter briga. Vai ser tranquilo, bem, vamos amenizar a situação. Por que as pessoas vivem nessa constante guerra entre a balança e o corpo? Então, hoje em dia eu costumo falar assim que, por um lado bem positivo, que nunca se falou tanto sobre nutrição, emagrecimento, vida saudável. Você abre a internet e o que mais tem é vídeo sobre isso, é conteúdos. Então, por um lado, positivamente, muita informação sobre isso. Mas, por outro, muita informação solta. Muita gente, pessoa fala que é vilão, outra coisa fala que é mocinho, funciona, não funciona. Então, as pessoas ficam perdidas e, ao mesmo tempo, felizes, mas com muita informação. Então, por onde eu vou, o que eu tenho que acreditar primeiro? Então, eu acredito que o primeiro ponto que elas ficam, assim, bem perdidas e odiando até o seu corpo, dependendo, né, super insatisfeitas, é o fato de que elas não aprenderam a ter uma relação saudável com a comida. Então, entendem que a comida é como se fosse uma inimiga. Então, não, eu tenho que emagrecer, eu preciso cortar tudo ali, fazer uma dieta super restritiva. Então, quanto menos comer, melhor, né? Geralmente tem muito essa ideia. Então, elas entendem, a comida é a inimiga, então, para emagrecer, eu preciso cortar, eliminar tudo. E um segundo ponto, enxerga como se o carboidrato fosse um vilão. Então, não, tem que cortar carboidrato, depois das 6 horas não pode comer. Eu vi a influencer falando que isso aqui não é muito legal. Então, é proteína, às vezes, o máximo, um pouquinho de gordura saudável e só. E entende que a restrição é o caminho. Aí fecha-se como? Então, se eu tenho que emagrecer, comer o menos possível, vou restringir, corto carboidrato, que é um grande erro, porque ele é um nutriente que fornece energia pra gente. Então, se eu preciso ter energia para treinar, para estudar bem, trabalhar bem, me desenvolver bem como a minha rotina como um todo, eu preciso do carboidrato. Então, não existe você cortar carboidrato para emagrecer e muito menos performance, quem treina, né, na nutrição esportiva. E não é comer menos. Quanto menos comer, melhor. É você comer o certo ali, até porque, para você conseguir queimar a gordura, seu corpo ter toda essa potência de queimar essa gordura, eliminar, eu preciso de uma alimentação completa ali, só que dentro de um déficit calórico. Então, eu consumo menos, gasto mais calorias, mas não comer menos. E aí vai se criando todo essa questão em volta da comida, né? Não, então eu vou comer o menos possível, o carboidrato realmente é um vilão para mim e só restringindo que eu vou seguir em frente. E aí elas começam a criar esse problema com a comida, não conseguem emagrecer, porque com essa linha de pensamento não vai dar certo. E um segundo ponto que eu vejo é também pelas redes sociais, pelo excesso de informações, no sentido de quantos corpos perfeitos eu estou vendo ali na internet ao mesmo tempo.
Então, é o corpo sarado da mulher, aquele corpo definido do cara, aquela barriga tanquinho, e as pessoas começam a se comparar. Poxa, eu não consigo ter esse corpo, eu não consigo treinar dessa forma. A blogueira, aquela história, né? Acordou 6 horas da manhã, já treinou, já foi pra yoga, já foi na estética. O nem dormiu. Nem dormiu. É. Tá ali de madrugando. E aí a pessoa começa a se comparar, que não consegue, às vezes, ter aquele corpo, mas não tem essa de se comparar. É uma outra rotina, né? Uma outra, às vezes, um suporte que aquela pessoa tem que você não tem. Pessoas que ajudam ela, enfim, todo um contexto genético, metabolismo. Elas vivem pra isso, né? Pra A gente tem que trabalhar. A vida normal que tá Né? acontecendo aqui fora. E, basicamente, esses 2 pontos. Então, começa a se comparar muito com aquele corpo ali perfeito, que não é por esse caminho. E aí, começa a se comparar e se olha no espelho super insatisfeito ou insatisfeita. Já vi paciente falar isso, nossa, eu olho no espelho e odeio o que eu vejo ali. Eu não consigo colocar um biquíni, não consigo ir à praia e confraternizar um aniversário, enfim. Então, muda toda a qualidade de vida. E aí, fica naquela comparação de abrir a internet, aquela enxurrada de vídeos ali, fotos de biquíni. E essa comparação, assim, que eu acho que é um dos piores pontos, é você querer comparar a sua evolução com a do outro, quando vocês têm vidas distintas, porque a internet é recortes, né? Uhum, Você posta o que interessa pra você, de vida perfeita, com certeza. Que não existe. que não existe. E o que você considera assim, o principal sabotador para alguém conseguir emagrecer? Olha, eu diria que tem esse ponto de acreditar que eu preciso estar em um meio de uma alimentação ali super restritiva. Já vi pacientes falarem assim, olha, eu quero emagrecer, comecei a jantar com uma salada, um pedacinho assim de peito de frango, no almoço, às vezes não lancha, janta uma fruta, alguma coisa assim, e acha que tá certo, né, que tá Uhum. nessa coerência aí, o que não tá. Então, além desse ponto de restrição, eu costumo falar que tem 2 principais, que é o já que é aquela questão assim, já que eu comi, por exemplo, uma fatia de pizza, É a compensação, né? a compensação. Já que eu comi aquela pizza que eu acho que é errado, na cabeça dela, né? Eu acho que é errado, tá super proibido e tal, estraguei tudo comendo, sei lá, 2 fatias de pizza. Já que eu fiz isso, então eu vou comer logo aquela pizza toda, já fiz errado mesmo, já coloco o pé na jaca. E aí ela vai nesse ciclo de autossabotagem, sempre nos excessos, sempre nos exageros, aí ela nunca vai conseguir emagrecer. E esse contexto da dieta restritiva, eu considero esses 2 principais, né? De que eu preciso estar nesse restrição máxima, senão não vai Isso aí funcionar pra acontece mim. comigo. Eu começo. Consulta. Consulta. Depois ela vai falar, faz o Pix. Toquem o sino, a consulta começou. Agora fica. Sabe o que acontece? Eu começo aí uma semana. Escolho uma dieta pra fazer. Aham. Aí depois eu canso, enjoo, mas eu acho que é mais problema, acho que é mais o mental, né? É o De você ter o sabotador. foco É do o que sabotador. você. Do que você não conseguir ter aquela constância na alimentação, né? Você Aí eu começou falo, e "Ai, parou. muito chato isso. Aí eu vou e. Mas paro. porque você também não tá numa alimentação que você considera assim prazerosa, não tá num contexto muito alinhado com essa rotina. E aí você vai Pode pensar assim, ser. poxa, eu fico com fome às vezes, não tô muito saciada, não gosto muito disso aqui que tá comendo, não tá encaixando com quem você é. E aí você vai achar que aquilo ali não é pra você, não vai funcionar tão bem assim, Mas tem né? como fazer uma dieta que eu sinta prazer de fazer essa dieta tipo, não ficar com fome? Com certeza. Porque quando a gente pensa em dieta, assim, ela tem que estar toda ajustada, os macronutrientes, então carboidrato, a proteína, e a proteína ela tem uma ação muito efetiva na saciedade. Quando a gente pensa em saciedade, eu penso em proteína principalmente. E uma dieta super ajustada em proteína, ela vai te dar muita saciedade, aí a gente controla ali o carboidrato, os alimentos fontes que têm que estar presentes, mas não dá para exagerar, assim como a proteína também não. E aí a gente consegue ter uma alimentação prazerosa que inclua alimentos que você gosta, por exemplo, fala um alimento que você gosta muito, que se você falasse assim, isso aqui eu não consigo ficar sem comer. Que você gosta bastante. Um só. É, Alimento que é saudável, que você pergunta? no geral. Por exemplo, eu gosto muito de pão, gosto de arroz, gosto de batata, Pão, arroz, batata. por exemplo. Então, a gente consegue... Todos esses. Todos esses. A gente consegue fazer uma alimentação que inclua esses alimentos que você gosta e que são super saudáveis ao mesmo tempo, sem que você precise cortá-los. E aí, quando eu penso em, por exemplo, fast food, você gosta de uma pizza, Gosto. um hambúrguer? Então, a gente consegue trabalhar também de consumir esses alimentos, só que não de forma deliberada, claro. Então, por exemplo, costumo combinar com o paciente uma vez na semana. Então uma vez na semana você vai escolher uma refeição, né, o dia inteiro ou final de semana. E aí, à noite, sei lá, sábado à noite, eu vou comer uma pizza. Ou um hambúrguer. A gente combina lá no plano, como é que seriam essas quantidades, tenta fazer o mais próximo possível disso aqui e vai fluindo muito bem. Inclusive, essa refeição livre ajuda muito na adesão,
Porque ele não vê que ele tá em uma prisão, poxa, nunca mais vou comer. Por exemplo, a gente chega no consultório falando assim, eu vim aqui já me despedir dos alimentos que eu gosto. E nesse final de semana, comi... Cara, se identificou? Não, é que a gente ia pra nutricionista, lembra? Antes a gente ia pro restaurante. Encher a cara. A gente comia perto do restaurante. É... Ai, que horror. Você fala isso? E depois a gente ia pra nutricionista. Aí a gente falava assim, não, a gente já se despediu. Agora A gente tá indo pra morte, né? Agora acaba tudo. É, Mas exatamente sabe a visão que isso. você tá falando, eu tô pensando aqui? Pior que é sério isso. Dieta, corte, olha a visão que eu tenho. Sim. Dieta, corte, reeducação alimentar e ajuste. Isso, exato. É isso mesmo? Não, peraí. Dieta anda com reeducação alimentar. Calma aí que você me confundiu então, agora. é porque a palavra dieta, pra mim, Tá associado à sim, restrição. é. isso aí. Mas quando você está em uma reeducação alimentar, você está dentro de uma dieta. Por isso que eu falei, Sim. dieta sim, mas Mas é eu uma falo, reeducação eu alimentar. falo mais da palavra. A palavra em si, Sim. dieta, Traz pra essa mim, restrição, né? aí eu já penso que eu É tenho que... subconsciente trabalhando, que ele tá dizendo, Não né? sei se isso é Isso. só comigo, né? Vai que tem mais alguém não, também que... é real. Muita gente acha isso, que eu tô em uma dieta, eu tô ali para me restringir por um tempo, eu vou cortar aquelas coisas, não vou comer, vou emagrecer, dependendo, né, de como for feito aquele protocolo, e depois eu volto a comer normal. Então, acho que é algo feito ali por um período. Então, uma estratégia, vou começar agora, daqui a 3 meses, aí eu emagreço e paro. Mas por isso que ela também não consegue emagrecer. Porque ela não vê que é um estilo de vida que ela vai levar para sempre. Então, eu tô mudando minha mentalidade, como você falou, né? Mudando minha E leva mentalidade. quanto tempo, Raíssa, pra mudar essa mentalidade? 2 meses, 3 meses? Depende do paciente, assim, depende muito de outras experiências que ele já teve, ou com outros profissionais mais flexíveis ou rígidos, ou que ele fez por conta própria, ou que ele acompanha na internet, tudo que ele vai absorvendo, né, ao longo da vida ali. Mas à medida que ele entende que, não é algo que eu vou começar e parar, sempre falo pra ele, não é algo que você vai começar agora, emagreceu e parou. É um estilo de vida. Assim como você tem hábitos diários, beber água, escovar os dentes, é algo que você vai fazer para sempre. E quando entende isso, flui Mas bem. sabe uma coisa também que eu acho que desanima? É, por exemplo, porque demora a perder. Tá, mas Aí eu fico ansiosa porque demora a perder. Não tem como fazer uma dieta que perca rápido e depois eu tenta manter? Não, né? Porque não dá certo. Depende do metabolismo do paciente. Então, por exemplo, tem protocolos, estratégias. E aí o paciente vai fazer uma estratégia, a gente já vai alternando com outras estratégias. Tem umas que ele vai responder melhor num período ali mais curto. E, por exemplo, você responderia num período menor. Ela pode ser que responda um pouquinho mais. Então, vai variar muito de Pô, isso cada... gerava até competição lá em casa. Que ela falava... De quem tá emagrecendo mais, é isso? Mas eu sempre perdia. Não sei se é porque eu sou mulher e o metabolismo é mais Tem. lento. A gente sai um pouquinho atrás nesses pontos. Questão de metabolismo, Ele hormônios. sempre é mais rápido. O homem, ele tem esse ponto. A gente sofre não só nisso, né? Vamos falar a verdade. É. Mas tem isso sim, o homem ele tem uma E propensão agora, então, a 40 a responder. mais, aí ferrou tenso. tudo. Aí complicou, né? Sem gerar polêmica, tá? Porque senão Mas as canetinhas... sem gerar, mas já gerando. as canetinhas são mágicas mesmo ou é um perigo? Então, quando usada da forma certa ali no contexto certo, porque tem, né? Tem gente que fala assim, não, isso aí realmente é totalmente exclusivo, né? Tem nutricionistas que tratam como se fosse algo que a gente não considera. A gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia, porque hoje em dia é cada vez mais real as pessoas usando as canetas de uma forma geral. Só que acontece, hoje em dia as pessoas querem, até o que ela comentou, da ansiedade. Então as pessoas têm uma ânsia por querer algo que vai falar assim, olha, tudo que elas querem ouvir, tem uma fórmula para te ajudar. Uma coisa milagrosa, que vai te trazer um resultado mais rápido, você não vai precisar ter muito trabalho. Opa, então é tudo que eu quero. Conforto, rapidez, resultados, sem ter que me preocupar. Só que as canetas, elas foram criadas para atender um público com excesso de sobrepeso, então sobrepeso alto, um acúmulo alto de gordura corporal e obesidade. O que está acontecendo? Hoje está sendo usado de forma deliberada por quem nem precisaria usar. Uma pessoa que fala assim, tô com uma gordurinha aqui de nada acumulada. Sim. Um percentualzinho de gordura um pouquinho elevado. Você Já sabe? vi pessoas já- assim. Magérrimas usando. E quer usar o... E- Alguns de vocês já usaram? Eu já Eu já usei. usei. Já usou? Qual que você usou? Tem tanto tempo. o Aquela da... Ozempic, Monjaro, Ozempic. Ozempic. Ozempic, é. E Esse a- é mais novo, né? Monjaro é mais novo. Monjaro é mais novo. E o que acontece? Eles foram criados para essa galera que tá com sobrepeso acima, assim, bem considerável, né? Com excesso bem grande de sobrepeso e obesidade. Aí a galera que não precisaria estar usando isso aí, né? Como eu falei, um pouquinho de gordura ali acumulada, uma coisinha aqui que incomoda. Vou usar essa caneta emagrecedora. Mas entre aspas, o né? meu, O a médica Monjaro passou por... tinha uma indicação clínica pra você. eu tava com resistência insulínica.
Sim, Uma resistência insulínica. isso. Aí É, o ela meu entra. não, o meu foi sem vergonhíssimo. É. Aí ela entra, porque quando foi criado para esses públicos, englobava também ali tratamento da diabetes. Então, tinha uma questão ali metabólica hormonal, e nesse caso, flui sim. E aí as pessoas começaram a usar atualmente como uma moda, assim, viralizou. Eu canso de receber no consultório, às vezes a pessoa já começou o uso, e aí, tô fazendo os medicamentos, aí vem os efeitos colaterais X, Y, Z. E aí que ela começa a pensar, opa, eu preciso ajustar a minha alimentação, porque senão não vai dar certo. Então, não é um perigo, só que quando usado errado pelo público errado, e até mesmo quem é obeso, né, que está com sobrepeso ali elevado, que se encaixa no público que precisa usar, se não tiver a alimentação ali ajustada, vai ter mais prejuízo do que ajuda por si só. Né, vai ter um grande problema Você acha ali. que pode ter um efeito rebote também? Do tipo assim, emagreceu, parou de usar, voltou? Sim, pode. Se a pessoa não tiver ajustado, não aprendeu a comer bem, Aham. ela vai ter um rebote, sim, ela vai reganhar o peso. Porque acontece? Antigamente, vamos colocar aí uns 10 anos pra cá, que foi quando esses medicamentos começaram a surgir com mais força. O Ozempic é um pouquinho mais antigo, o Mounjaro é mais recente. Nossa preocupação no consultório, quando a gente fala de emagrecimento, né, uma das era ajustar a proteína na refeição do paciente, ali, pelo menos em 4 refeições no dia, fracionado certinho. Então, quando eu falo em proteína, eu falo, para quem não é vegetariano, por exemplo, carnes, derivados, leites, queijos, ovos. E aí, uma das nossas preocupações com o emagrecimento era fazer com que o paciente consumisse a proteína em todas as refeições para que ele tivesse mais saciedade. Que a proteína tem esse efeito de saciedade e um efeito termogênico também. Então, para a gente digerir tudo que é a proteína, nosso corpo gasta mais calorias do que para digerir o que tem carboidrato ou que tem gorduras. Então, poxa, para emagrecimento é muito legal. Vou ficar mais saciado, vou ajudar a queimar gordura, melhor para a saúde muscular, metabólica, hormonal, só coisa boa. E aí, agora, com as canetas emagrecedoras, o problema mudou de figura. Porque elas fazem uma ação no nosso sistema hormonal e também metabólico que dá uma saciedade, né, um potencial de saciedade que nunca antes visto. A gente nunca viu nada igual assim, é até uma questão revolucionária quando a gente fala de emagrecimento. Dá uma saciedade muito grande. Então, o problema não é mais saciedade. Quando o paciente chega para mim com medicamento, né, ou ele quer começar, eu não preciso mais preocupar com isso. Agora, o problema é fazer ele conseguir comer pela alimentação tudo que ele precisa, porque ele não consegue comer direito por conta da saciedade. Porque ele, geralmente, quando o médico, para ele, o endócrino, prescreve doses tradicionais, que são aquelas mais altas, ele fica com uma saciedade lá no teto. Então, não é mais a minha preocupação fazer com que ele se sinta saciado. Mas aí tem um outro problema, ele não consegue comer nem o mínimo que ele precisa pela alimentação. Se é o seu caso, você conseguia comer quando você estava fazendo uso? Você tinha uma alimentação assim, que você conseguia equilibrar? Eu comi. Não, equilibrar não. Mas ficava muito saciada. É. E aí o paciente não consegue comer. Aí agora o nosso desafio é fazer com que ele consiga fazer algumas refeições minimamente completas para que ele tenha a questão do seguinte, conseguir manter a massa muscular dele. Porque a proteína tem essa ação, né, na construção muscular e manter nossa massa muscular. E se ele só toma o medicamento e fica lá super saciado, ele está saciado, mas ele está bem desnutrido. Porque não está conseguindo comer. Então, várias deficiências de vitaminas, minerais, o carboidrato, gorduras saudáveis. E aí a gente tem que fazer com que ele consiga comer. Aí entra suplementos, aminoácidos, né? Alguns outros HMB também, uma opção bacana. E outros que vão estimular ali um pouco essa síntese proteica, ou seja, vão tentar manter essa massa muscular para que ele não perca, já que pela alimentação a gente não está conseguindo fazer isso. Aí entra whey, também outros suplementos que a gente pode trabalhar. Mas aí se a pessoa não ajusta a alimentação dela no contexto ali da caneta, ela vai perder um grande peso. Coloca aí 10, 20, 30 quilos. Não sei como foi o seu caso. Só que a maior parte disso vai ser massa muscular. Então, ela não vai estar emagrecendo, porque só emagrecimento quando você perde gordura. Entendeu? Entendi. Aí a pessoa não se atenta a isso. Acha Não que se tá atenta. emagrecendo, mas tá perdendo massa. Tá perdendo massa. E no início ali uma água também vai desinchando, né? E Desincha eu um acho que o pouco. corpo acostuma também, né, com a medicação. Ou não? Com o tempo? É. Isso, ele tem uma questão ali de adaptação, mas aí É. o médico trabalha também com doses, ou pode trocar por outro medicamento, mas o ideal mesmo é ter uma relação que às vezes tem, na internet fala-se muito, mas na prática a gente não vê tanto assim, uma relação entre o médico e o nutricionista, de modo que ele ou indique um nutri, ou convide um nutri para fazer parte desse tratamento e falar, olha, ele vai iniciar o medicamento, eu preciso fazer essa dosagem com ele. E aí um ponto inicial seria o quê? Em vez de ele dar uma dosagem maior, que é essa que geralmente se usa, né, a máxima ali, que o paciente fica mega saciado, desnutrido, não consegue comer, abaixar um pouquinho a dose, quando ele diminui um pouco a dose,
a gente consegue entrar com a dieta perfeitamente. E aí sim, vai fluindo sem o efeito rebote, perdendo gordura mesmo. Aí flui o negócio bem certinho. Cara, acho que quando eu usei, eu nem lembrava de comer. De tão saciado que eu ficava. Tão saciado, né? Eu acho que eu comia 1, 2 vezes. Geralmente o paciente fala assim, ó, consigo almoçar. De manhã não sinto muita fome. Geralmente uma refeição completa Agora, no dia. primeira semana eu achei que eu fosse morrer. Por quê? Você viu? Pô, muito Sentiu vômito, muito mal? ânsia de vômito. Tomava um medicamento, eu não vou ficar fazendo propaganda de graça, mas tomava outro medicamento pra não ficar vomitando, mas... Até o corpo adaptar, né? Até ele adaptar. E aí depois você foi Agora, eu seguindo, falava né? pra todo mundo que eu tava na academia, correndo todos os dias, por isso que eu tava emagrecendo. Agora as pessoas vão descobrir o que que é. Mas você não tava nem treinando. Nada. Não, eu jogava futevôlei só. Emagreci Mas só muito, isso também já é um exercício muito bom. Mas é bem no que ela falou também, né? Você perde muito... Massa muscular. massa muscular, né? Aí você perde força, você perde Totalmente, mobilidade. totalmente. Tem uma questão também ali Eu de tava mais conexão. leve, mas com menos força. Não Menos tinha força. tanta... Isso quando a pessoa consegue treinar, porque ela não tem energia para fazer quase nada. Aí a paciente chega assim, tô muito cansado, indisposto, não tá conseguindo comer carboidrato, que é ali o que vai dar energia. Combustível. É até mais fácil, por exemplo, se ela tomar um suco de fruta, é fonte de carboidrato, mas a proteína, por mais que ela tome na forma líquida, ainda assim ela vai ter dificuldade, porque ela vai ter muito mais saciedade quando ela já tá mega saciada. Aí a gente vai trabalhando a dose primeiro. Raíssa, então assim, você não é contra a caneta, né? Não, só que tem que ter esse tratamento em conjunto. Então, tem gente que fala assim, que até o paciente às vezes abre o jogo e fala assim, olha, eu comecei a usar a caneta e eu confesso que eu fui adiando um pouco o acompanhamento ali com o nutricionista, deixa o personal para ver depois também e foca na medicação, porque como é um valor mais caro, a pessoa às É um vezes investimento. é um investimento grande. Então, mas saudável não seria a caneta, né? Se ela Mais for saudável usada seria nutricionista, seguir... a dieta certinho, uma dieta prazerosa, só que depende, né? Se do ela for público. usada só para o emagrecimento, de repente não é tão bom, né? Isso, Dependendo do peso também da peso, pessoa. porque o primeiro ponto é, se a pessoa se encaixa no quadro ali de pessoas que realmente precisariam. Então, ela tá com elevado sobrepeso, obesidade. Ok, você se encaixa. Aí, ela se encaixando muito bem, é importante que ela tenha também esse acompanhamento nutricional para, de fato, emagrecer com estratégia. Quando a gente fala de definitivo também, é você perder a gordura corporal progressivamente, né? Sem aquela perda abrupta que as pessoas acham que acontece, mantendo sua massa muscular para a saúde hormonal, metabólica e tudo. Você precisa manter a massa muscular e vai perdendo ali gradativamente, até ganhando a massa. Se ganhar massa no processo de emagrecimento é ainda melhor. Que é a massa magra. Massa magra, isso. E aí vai ali tudo aliando sua suplementação, vitaminas, minerais, aí beleza. Se for uma pessoa que não tem necessidade, por exemplo, eu tô com uma gordurinha aqui acumulada, uma coisinha, sabe, pequena, ela não precisaria usar. Mas se ela começar a usar, ou se ela já chega para mim usando, né? Aí a gente alinha toda a alimentação para ela ter um emagrecimento também sem perder massa muscular, saudável, equilibrado, sem efeitos colaterais. E aí depois ela já vai desmamando o medicamento, vamos dizer assim. Mas quando a pessoa diga assim, olha, fulano, você tem uma perda que a gente consegue trabalhar só com a dieta, não precisa do medicamento. E aí a gente não vai estragar a saúde dela à toa, né? Porque se ela faz sem o acompanhamento, ela vai só com a medicação, não tá comendo direito, aí ela vai lá, consegue emagrecer, como você falou. Aí tem um rebote, ganha tudo de novo, e volta para o emagrecimento. Até uma hora que essa bomba relógio explode, e aí a saúde dela já foi pro brejo. E a qualidade do sono? Afeta no emagrecimento? Aí me pega, hein? Afeta, como é que vocês dormem? Como é que é a Mal. qualidade? Muito mal? Muita insônia? Ou não? Durmo O tarde. Leonardo dorme pouquíssimo. É. Eu durmo mais. Mas eu tomo Morungu agora. pra dar uma É um aliviada, chá né? que eu descobri que, é bom. Diana tá revelando tudo, né? Bom, o pessoal lá em casa vai só anotar assim, ó. Morungu. A Nutri deu uma dica, mas a Diana também falou uma outra dica. Gente, vamos nessa Nutri aí que ela passa a caneta também, vai lá com a caneta, já tá tomando, ela não tira a caneta de você. Aí ela- tira a Aí ela caneta. vai- Mas o sono ele influencia muito porque quem dorme mal tem muita dificuldade de perder gordura. Ou às vezes está no início ali do processo, você vê que vai ficar empacado, não vai conseguir. Por quê? É no processo do sono que a gente vai ter toda uma regeneração do nosso corpo ali, né? Como se a máquina zerou aquela bateria e no sono Recarregou. recarrega tudo de novo. E uma das questões que se ajusta muito são os hormônios. E quando a gente dorme mal, a gente tem uma inversão, assim, nesse nível hormonal que regula muito ali a fome e a saciedade, ou seja, quanto de fome se sente, quanto saciado você vai ficar. Então, vai reduzindo a leptina, que é o hormônio da saciedade,
E vai aumentando a grelina, que é o hormônio da fome. Isso quando a gente tem, né, noites de sono ali mal dormidas. Aí a pessoa começa a ter um aumento desse apetite e, às vezes, um apetite que ela não consegue muito controlar, porque esse sono inadequado ele vai também alterando essa região aqui do cérebro responsável pela tomada de decisões. Aquelas decisões que a gente não pensa muito, de impulsão, né? De impulso, na verdade. E aí ela começa a ter um aumento da fome, então começa a querer comer mais, mais e mais, e o tipo de alimento que ela come também vai alterar, ou seja, o comportamento dela alimentar vai começar a buscar mais por alimentos hiperpalatáveis. Então, aqueles ricos em açúcares, ricos em gorduras, então doces, fast foods, lanches, que ela a mais prático possível é o que o cérebro dela vai precisar, vai Cara, pedir. o danado do meu tá assim. É, só que você O já meu acorda, pede É. muito doce na hora de perto de dormir. que é muito esse consumo antes de dormir, o docinho. Esse consumo geralmente é antes de dormir ou é depois Não, que o você meu, acorda? né? É o seu? Não, geralmente vai alterando ao longo do dia todo, assim, da rotina toda da pessoa. Ela começa a notar que ela não tem mais tanto controle por aquelas ações. Ela já tem uma escolha muito mais impulsiva e os tipos de alimentos que ela consome também Besterol. vai alterando. Por exemplo, tem gente que acorda e fala assim, depois de uma noite mal dormida, eu comecei a notar que já no dia seguinte, eu comecei a pensar em querer pedir um fast food, em pedir uma sobremesa, O uma mais coisa, prático o possível. mais prático possível. E não bastasse com isso, a gente também tem algumas alterações de hormônio do sono, da melatonina, porque ele vai reduzindo cada vez mais, então eu tenho dificuldade de dormir, aí vem a insônia, e altera cortisol e insulina. Cortisol é o hormônio do estresse, a insulina que vai controlando ali a nossa glicemia. E como ambos vão ficando reduzidos, a gente tem uma facilidade de acumular gordura corporal, à medida que tem essas noites de sono mal dormidas, e principalmente o foco é bem aqui mesmo, na região abdominal, que é onde a gente mais, né, tem esse incômodo aí. Eu não sei bem como é que é Não? isso. Não tenho assim. Os últimos exames que eu fiz de cortisol estavam altíssimos. Tá bom, Eu ia perguntar sobre isso, que o cortisol é bem difícil, né? De Isso. você reduzir, né? Ele vai deixando você como se uma bomba relógio ali, né? O estresse está muito relacionado com cortisol, e quanto mais estresse, ansiedade, o que está relacionado com sono. Dormir mal, fico mais estressado, fico mais ansioso. Mudo o tipo de alimento que eu quero consumir, a quantidade maior, porque eu fico menos saciada e vem todo um combo. E como se não bastasse você ter essa facilidade de acumular gordura, eu também começo a diminuir a velocidade e a forma também com que eu queimo gordura. Então eu começo a acumular cada vez mais gordura, claro, de acordo com o que a pessoa come, né, proporcional. E aí eu tenho todo um organismo ali mais inflamado, já a ponto de explodir, porque o estresse, a pessoa dorme mal, vai estressando. O marido já fica brigando com a esposa, fica aquele estresse em casa, aquela coisa. Não, acho que é o contrário, não? Não, a esposa com o marido. Agora que você falou minha língua. Não, eu quis jogar pro outro lado, tá entendendo? Com certeza. E aí eu falo com o paciente que quando a gente fala de emagrecimento, tem que cuidar muito bem do sono. Porque a gente pensa muito em dieta, o sono né? é fundamental que para eu quase comer? tudo, né? Dieta, quero emagrecer, o que eu preciso comer? Né? Qual treino eu preciso fazer e qual suplementação eu preciso tomar? Sempre essas perguntas, o que eu tomo e o que eu como? Mas se a pessoa não dorme bem e ela não tem uma hidratação boa também, que a água a gente não pode esquecer, ela vai ter muita dificuldade de emagrecer. O paciente, às vezes, está fazendo a dieta certinha, treinando bem, tudo ok. Mas, nossa, eu não estou conseguindo evoluir. Aí a gente vai analisar lá o sono dele, faça um rastreio metabólico, ele não está dormindo bem. Aí vem a alimentação para ajudar no sono, antes de dormir no dia inteiro, né? Tem estratégia de higiene do sono, já ouviram falar? De higiene do sono? Não. Nunca? Então, são estratégias que a gente vai alinhando ali na rotina do paciente para melhorar a qualidade do sono dele. Desde manhã já começa algumas estratégias, para já ir preparando, né? Aí, quando vai chegando à noite, aumentando ali a produção de melatonina. E também tem suplementos à noite. Preciso fazer alimentos. Isso, nunca ouvi falar, não. É, muito bom. Ajuda muito. Raíssa, dieta flexível, é moda ou não? O que você acha? Você pensou, assim, de uma dieta que consiga incluir os alimentos que você gosta, mas também que vai te dar resultado. Só que com estratégia, não é também deliberado, né? Não é eu consultando no TikTok, no Instagram, não, né? Porque às vezes eu fico Chat confuso. GPT, o que eu compro? Às vezes eu fico confuso, que eu olho lá e falo assim, não, a Coca Zero, ela é legal, pode tomar. Aí vem, não, a Coca Zero não pode tomar. Eu já esse o problema das redes sociais. Era ovo com bacon de manhã? Ovo com bacon é outro. O café da manhã americano, né? Isso aí, Proteína e gorduras, carboidrato não precisa. Aí comecei a fazer ovo lá com bacon, com peito de peru. Não, isso engorda. Pô, por isso que eu tô gordo, pô, que eu não posso comer isso de manhã. Aí eu falo, cara, deixa eu seguir Esse é o não é nem um nutricionista, um Esse influencer saudável. Esse é o problema. Porque, pô, os caras cada dia passam e é ruim, cara, porque assim, você segue aí gostou fala do uma conteúdo. coisa, aí vê o outro, aí fala outra coisa. Fala outra, aí eu, caraca, quem que tá certo agora?
Deixa eu ver quem, aproveitar, deixa eu ver quem tem mais Você seguidores. tenta fazer dieta, me escreve aí qual é a dieta que você já tentou fazer e não deu certo. Pra Por gente conta saber. própria. Por conta própria, pra gente saber. Mas isso aí é um ponto muito importante. Hoje em dia eu falo assim, a gente tem tudo na rede social. Você quer estudar, você quer, né, trabalhar, você quer criar conteúdo, você muda a sua vida com a rede social, né? Criando conteúdo. Mas aí o problema é tanta informação que você tem, que você não sabe pra onde olhar. Você fica confuso. Eu sigo, sei lá, 10 nutricionistas, uma pessoa, né? Sigo 10 nutri, 5 influencers, 2 blogueiros, sei lá. E aí a pessoa, cada um fala uma coisa, e muitas das vezes, sendo nutrição, não sendo, enfim, eu falo até fora da profissão, fala muitas coisas sem embasamento científico. Então não tem comprovação, ela viu na internet um achismo, ela tá repassando o que ela viu, que alguém falou, e aí você vai num ciclo de informações loucas. Então, o que é o ideal? Você, claro, ter um profissional ali de confiança que você possa, olha, eu confio no que ele diz, tá certo mesmo, e rastrear. Eu, por exemplo, quando vou, seja um médico, eu pego uma indicação de alguém confiável. Então, fulano me indicou, quem já foi, por exemplo. Ou então, se não é indicação, eu vejo o perfil, procuro ver a formação profissional, se é CRM ou CR... No caso, antes de eu ser Nutri, né? Já fui. Então, qual é o CRM? Tá tudo certinho. Eu tento pesquisar o máximo possível. E aí, o que ele falou, eu vejo que ele tem domínio do conhecimento que ele tá falando, eu vou com ele. Então, eu esqueço o que estão falando, deixava até de seguir na época, antes da profissão. Então, eu focava só no que aquele profissional tava me falando, mediante eu via que ele era, né? Confiável ali, porque senão você fica perdido. Fica perdido. Mas a dieta flexível é moda ou não? Então, não é moda no sentido de que, quando a gente fala dieta da moda, por exemplo, dieta da sopa. Já ouviu falar? Já. Dieta da sopa, da lua, dieta da proteína, que são aquelas que surgem assim por alguns momentos instantâneos. Elas vão prometer o que para você? Pô, resultados rápidos, em curto período de tempo, sem muito trabalho. Só algumas restrições. Já fiz da proteína, deu certo. A proteína? Tá? Mas eu fiquei super tonta. Deu certo, eu quase fui, mas deu certo. Acha a minha cara, né? Deu certo, ela quase caiu, foi parar no hospital 4 vezes. Quase Aí, fui. Mas deu certo. eu tive que tomar uns suplementos, né? Ai, meu Deus. Mas eu emagreci. Mas será que você perdeu massa muscular Aí eu não ou sei te gordura? informar. Você tava passando por avaliações assim de acompanhamento Tem físico? tempo já. Mas não. você chegou aí em profissionais que avaliaram ou não, pra saber? Ou você só viu na balança? Tá igual aquelas E propagandas. na balança. Porque, por exemplo, você subiu lá. Emagreci Tava- mesmo, mas em compensação. Não, eu acho que na época eu tinha ido ao médico, ele me passou até uns suplementos pra eu tomar junto. Ah, então legal. Mas mesmo assim, eu passava mal. Tipo assim. Não dava Acho que o muito corpo certo. não tava pedindo carboidrato. Carboidrato. Tá igual Quero aquelas, carboidrato. tá igual aquelas propagandas de anúncio de jornal, que tem aquele asterisco pequenininho que ninguém lê. Aí vai lá sobrevivi. grandão, mas você... Eu Por exemplo, emagreci, mas não sobrevivi. Uma pessoa que tá, por exemplo, com Não 80 morri. quilos. Tá 80 quilos. Ela quer emagrecer. Subiu lá na balança, 75. Em um mês, vamos dar um exemplo. Nossa, perdi 5 quilos. Só que esses 5 quilos, por exemplo, eles podem ser de gordura, que é o que a gente quer, né? O foco, perder gordura corporal. Mas pode ser massa muscular, uma parte, ou quase tudo, ou tudo, dependendo. Pode ser massa e água, massa muscular e água. E como que a pessoa vai saber? Ela fica achando, nossa, tô abalando, perdi 5 quilos de gordura e tudo mais. Mas ela só vai saber o que é o quê? Quando ela fizer ali, uma avaliação ali metabólica, por exemplo, que a gente faz lá em consulta, aí faz com adipômetro, que é um aparelhozinho que mede as dobras de gordura, bioimpedância, e aí ela consegue saber se ela perdeu gordura, massa. Mas sua pergunta da dieta flexível, ela funciona assim, não é uma dieta da moda, é um protocolo que a gente vai trabalhar, que vai incluir os alimentos de forma estratégica. Então, o carboidrato que a pessoa precisa, as melhores fontes, né? Porque, por exemplo, doce é carboidrato, pão é carboidrato. Então, tem as fontes de onde eu vou obter isso, né? Para ser a base, assim, da alimentação. Então, é uma estratégia que a gente consegue alinhar os nutrientes de forma equilibrada, de acordo com o que o paciente precisa, sem ter esses extremismos de, eu vou restringir isso aqui é vilão, Se sem... diminuir quantidade. Vai alinhar as quantidades Tipo de acordo... um pãozinho francês de manhã, dependendo da situação. Sim, vai super comer entra. Super entra. E aí a gente consegue trabalhar sem esses extremismos de, eu vou cortar isso aqui sem demonizar os alimentos, vamos dizer assim, né? Principalmente o carboidrato. Então, quando a gente fala flexibilidade, o pessoal acha assim, não, eu vou comer deliberadamente, né? A pizza, a sobremesa, assim, flexível. Então, assim, pode tudo. Só que não é o pode tudo, é o pode dentro da necessidade ali de cada um. A gente consegue trabalhar. Esse exemplo que eu falei da refeição livre no final de semana, ele entra numa dieta flexível. Ou seja, você pode comer... Eu consigo, às vezes, colocar para o paciente um docinho depois do almoço, com uma sobremesa. Só no final de semana. Não, durante a semana, às vezes. A gente consegue alinhar os dias ali com ela. Só no final de semana. Já ganhou ela, já levou ela, vai. E aí a gente consegue colocar o docinho ali, por exemplo, que gosta muito. Fala assim, Ana, qual dos alimentos que você mais gosta e que você ficaria super
sei lá, triste se não tivesse na sua dieta. Eu gosto muito do doce, um pãozinho e tudo mais. E a gente consegue combinar esses alimentos de forma que não tenha esse impacto na saúde da pessoa, de excessos, e nem no resultado dela, e ela vai equilibrando. Então, o que a gente acha aqui? Porque eu preciso cortar tudo. Só que, quando o paciente chega no consultório, ele tem receio de comer, às vezes, a fruta. Mas a paciente falou assim, nossa, eu amei a dieta, não sabia que podia comer abacaxi, banana, mamão. Então, ela tinha receio com frutas. Mas engraçado que a pessoa não tem esse receio quando ela tá comendo fast food, uma pizza. Não, claro, ela acha ali que tá no erro. Mas ela não tem esse receio. Aí vai pensar, tem medo da fruta. Tem medo de tomar um suco. Mas sabe o que é o chato do sabe? nutricionista? Ih, Olha Vai aí, lá. não. Aí você me pegou. Não, porque aí você tá falando do pessoal que tem medo de comer fruta. Tudo bem que eu não tenho medo de comer fruta, ele que tem medo de comer fruta. Mas é porque aí você tá falando assim, não, vocês podem comer um docinho. Aí você vai ver o docinho que você pode comer, é um docinho super sem graça. Ah, que não tem gosto de nada, que fala É, que mas deu pelo, ruim. mas pelo que ela tá não. falando, não. Não, eu tô falando assim no Pode ser geral. um docinho de verdade. Vamos supor, um chocolatezinho Ah. da Cacau Show. Aí eu vou fazer o mexer aqui, nem pode. Né? Mas Não, tem Não, problema. pode ser que a Cacau Show quiser vir participar, É, fica à e vontade. patrocinar também, a gente Estamos aí. tá querendo. Então, por exemplo, dá pra super encaixar. E quando a gente fala de flexibilidade, é basicamente isso. Eu consigo manter a sua alimentação de forma prazerosa. E a base dela ser comida de verdade. O que é comida de verdade? O mais possível de origem da natureza. Então, Uhum. arroz, feijão, carne, frutas, derivados do leite, se a pessoa consome. E essa flexibilidade, a gente colocar, assim, alguns alimentos que ela gosta, que às vezes é um pouco mais calórico, mas se você colocar em quantidades estratégicas não vai atrapalhar. E às vezes é menos nutritivo, mas se você for pensar no contexto geral, não vai atrapalhar. Então, um exemplo de flexibilidade é uma regra 80-20, já ouviu falar? Já. Então, se basicamente a pessoa tem uma alimentação de à base, ou seja, o que ela faz a maior parte do tempo, e 80% é uma alimentação limpa, é leve, é colorida, é saudável, nutritiva, ela tem esses 20%, que pode entrar nessas refeições livres, por exemplo, que ela vai usar com inteligência, com estratégia. Então, assim, eu abri mão naquele sábado à noite de fazer uma refeição livre. No domingo à noite, não é tão interessante eu fazer, porque aí já não tá virando exceção, tá virando hábito, por exemplo. Ela usa esses 20% com super estratégia É ali. porque o tempo vai doutrinar ela também, Vai né? doutrinando a mente dela. E aí esses 20% não vai atrapalhar nem a saúde, nem os resultados. Ô, Aí é tudo mental. mental Ô, também, né? Raíssa, o refrigerante entra aí? Entra, se a gente fala de emagrecimento, é mais interessante o zero. Tá, Por mas quê? se não for. O normal, aí entra Nunca numa... será. Não, Pô, mas eu vou ficar frustrado Não, agora, hein? não. Você quer beber refrigerante na dieta? Ué, calma. Calma, Deixa ela falar. calma. Pô, tu não falou nada do chocolate aí, ela... Calma, agora consulta comigo. Agora o outro... É, Pizza dele agora, deixa eu vai. aproveitar. Mas, por exemplo, no refrigerante zero, quando eu falo do zero, né, o paciente às vezes tem uma certa dificuldade. Não gosto muito do zero, prefiro não tomar nada, então. Mas quando a pessoa gosta muito do tradicional, fala assim, olha, se você tomar um copo uma vez na semana, né, naquela refeição livre, por exemplo, que ela vai escolher fazer, não vai ser isso que vai impedir ela de emagrecer. Exemplo, um copinho de 200 ml na semana toda, ela fazendo a alimentação certinha, controlando o que ela consome de açúcar, alinhando tudo bem. Não vai ser um copinho, a cara dela. Não vai ser um porque eu tô copinho. pensando aqui, nossa, ele vai ter que diminuir muito. Não, tô dando um exemplo, porque tem paciente que às vezes fala assim, nossa, eu Um bebo litro, 2 2 litros por dia. Aí se essa pessoa toma 2 litros, olha, eu pra você, assim, de rabo de olho, assim, ó. Mas é. Tipo assim, tô Meu denunciando quem É. é. Aí se a pessoa toma, já recebi paciente, falava assim, eu tomo 1,5 litro, 2 litros por dia. É meu caso. Se eu for combinando com essa pessoa de 2 litros por dia, na primeira semana, segunda, poxa, vai pra 1 litro, depois pra mês. Se ela falar assim, tô tomando 500 ml na semana, 251 dias, 250, poxa, eu tô feliz da vida. Por quê? Da onde ela partiu, isso é uma evolução gigante. Porque eu não quero que ela chegue, você vai fazer, tira isso, faz aquilo. Ela vai se concretizando, Engraçado entendeu? que pensando assim, friamente, parece que você tá lidando com criança, né? Mas na Vai prática desmamando é muito ali, difícil, entendeu? gente. É, mas é a nossa Na mente, né? prática, É a mente como também. pode, A gente né? é automatizado a fazer isso. Né? É. Sim, e é o que ele falou também desse pensamento, aí vem desde a época que antigamente agora é rede social, mas antes era muito revista, né? A gente se baseava e idolatrava aquela coisa ali de corpo perfeito e tudo mais. Mas tanto você vê na internet, dieta, restrição, corta isso aqui, faz isso, faz aquilo. Aí você vai enraizando isso também na sua cabeça, e aí você acha que é passar fome, vamos Cara, dizer assim. Sofrimento, né? Às no vezes eu caso. não quero comer nada. Eu quero tomar um copo de Coca-Cola. É a sua felicidade, seu Aí eu momento vou de lá, alegria. cato alguma coisa, um biscoito das crianças, ou um pão, faço alguma coisa, mas eu não quero É comer legal. O Eu pão, só eu sou quero- defensora do pão. do pão francês. No geral. Isso é muito É. engraçado, né? Porque antes o pão era um vilão
O pão francês. É. Aí agora já não é mais. O ovo era o vilão, agora as pessoas comem 30 ovos num Mas dia. sabe o que acontece? As pessoas, elas querem Engraçado. arrumar uma forma, assim, as pessoas que eu digo, quem vai ganhar com isso é vendendo um produto, vendendo uma solução mágica ali, elas querem deixar as pessoas cada vez mais desesperadas. Então, assim, isso aqui não pode, por exemplo, o pão não pode, corta, o leite não pode, não sei o que não pode, e aí a pessoa vai ficando cada vez mais preocupada nessa ansiedade, nesse desespero de eu quero emagrecer e vou cortar tudo, e daqui a pouco ela vai começar a te vender uma solução. Poxa, o pão não pode, isso aqui não pode, mas olha, eu tenho um lançamento aqui de uma cápsula, de uma goma, enfim, alguma coisa. Então, sempre é você ter que ter essa mente, essa percepção de, poxa, se alguém tá demonizando muito alguma coisa, algum alimento, Tem alguma coisa por tem trás. alguma coisa por trás. Ou É. então, às vezes, até A mesmo... indústria. Tem indústria. Por exemplo, médicos. Tem gente que... A gente falou das caneiras, que podem ter contextos muito bons, se a pessoa não precisa tanto, mas já vem usando, a gente alinha. Mas, às vezes, tem até médicos que vendem isso ali no seu consultório, é verdade, acabam que viram comerciantes. Então, não quer saber se precisa, se não precisa, toma aqui o medicamento. Vai com o teu Ozempic e teu Monjaro. Uhum. É a saúde da Mas pessoa. não esquece de levar minha receita e meu CRM pra farmácia. Exatamente. É. Aí vai ganhando com isso. Contabilizar. Exato. A gente nunca. A gente, A não gente nem muito sabe, bem mas disso. tudo bem. Amor próprio e romantização da obesidade. O que você acha sobre isso? Qual é o limite? Eu acho que é uma linha tênue no sentido de que isso foi um assunto que agora se fala bastante, mas teve uma época que era uma surra, assim, de conteúdo sobre isso, de que, nossa, eu me amo muito, gosto muito de quem eu sou, do meu corpo, e aí eu não tô falando nem de questão de estética, não, pessoa internamente, né? Então, me acho incrível, sou tudo isso mesmo e tudo mais, concordo. Só que eu vi que começou a surgir uma onda, assim, de... Eu não tô muito me conscientizando em questão da minha saúde. Então, independente da minha saúde, eu só tô focando no ponto de que me aceito, né? Como eu estou. E claro que a gente tem que se aceitar e, poxa, eu sou incrível, sou tudo isso mesmo. Só que a partir do momento que você começa a olhar assim, poxa, vamos falar da obesidade, por exemplo, que a gente tem, a OMS já considera ela há muito tempo como uma doença por conta de todos os protocolos de saúde que ela vai trazendo, né? As portas que ela vai abrindo para doenças. Então, se a pessoa se vê nesse contexto, poxa, realmente eu tô nesse quadro de doença, quando ela coloca o pé nisso, ela fala assim, mas eu prefiro ficar assim, tô me sentindo bem assim, eu acho que é um pouco não, né? Bastante perigoso. Porque você vai vendo que a sua saúde vai se deteriorando a cada dia mais, e aí a conta ela não vai fechando. Então, assim, tenho amor próprio, me amo como eu sou, mas a partir do momento que eu entendo que eu estou com uma doença, que é o que a obesidade é, a gente não pode, não tem nem como falar outro nome. E aí eu tô com essa doença, eu preciso entender que se eu escolho ficar nela é perigoso para mim, para quem tá ao meu redor, quem se importa comigo. Eu acho que é nessa preocupação que às vezes a pessoa foge esse equilíbrio, né? Eu acho que é uma linha bem tênue, assim, de você falar, de separar O amor próprio. o amor próprio. Porque se você começa a romantizar, você vai tá tudo certo. Então, depois eu vou vendo como é que as coisas vão se encaminhando. Não vai pra um lado legal, né? Não vai para um lado legal. Então, quando ela começa a entender isso, ela fala assim, poxa, por isso que eu me amo, que eu falo assim, quando você fala assim, me amo muito, me importo muito. Tem uma paciente que uma vez ela falou isso, eu tinha meio que uma negação. Eu falava assim, não, meu corpo tá assim, eu sou assim, vou seguir minha vida assim. E aí começou ali os sintomas, ela começou a ter problemas de saúde, ela falou assim, opa, eu comecei a mudar minha visão. Aí eu falei para ela, se alguém falar para mim, que eu me amo, mas a pessoa escolhe estar em uma doença ali, ver que tá tudo corroborando contra e ela escolhe ficar, eu já não vejo como amor próprio, eu já vejo como um caminho perigoso que ela tá escolhendo ir. Já acho que fugiu ali do que é o amor próprio, né? Na minha opinião, acho que é perigoso. Concordo também. Né? Porque foge ali, não fecha a conta. Por exemplo, sua família... Deixar algo que não é normal passar a ser normal, por exemplo. Sua né? família te ama, seus amigos querem Foge passar um pouco. mais tempo com você e você quer viver cada vez mais. Mas como que você vai viver cada vez mais se você tá aceitando que aquilo ali tá deteriorando sua saúde? E aí eu acho que não é por esse caminho. Teve uma vez que eu fiz um post no Instagram, tá até fixado lá sobre isso. O post, não teve nada de promover post, nem nada. O post teve um alcance, assim, estratosférico. Veio gente do chão, brotou gente do chão concordando com tudo aquilo ali. E alguns falaram assim, não, mas não devia ter falando sobre isso, que corajosa, não sei o quê. Ficou lá, tá lá até hoje. Nunca tirei, não. Mas eu acho Que que é bom. sobre isso. Carbofobia é real? Vocês tinham um pouco, né? Que vocês falaram do carboidrato ou não? Não. De cortar um pouquinho A do pão. Diana que... eu uma vez fiz essa dieta do... Você já viu que ela já fez umas 7 dietas aqui, né? Não, dietas que deram certo foram essa, uma dieta do ponto que eu fiz, dieta dos pontos, essa deu certo também. Foi.
Só que assim, deu certo entre aspas, né? Que depois eu voltei, então não deu tão certo assim. Não, mas aí porque você não Não persistiu, segui, né? mas eu cheguei a emagrecer bem com essas 2 dietas. Foi. E jejum intermitente, que quando eu pensei em fazer, depois eu descobri que estava grávida, não deu certo, porque aí eu não fiz. Mas eu achei que o jejum intermitente também ia dar certo pra mim, ficar um Mas você tempo. não chegou a fazer, né? Não Chegou cheguei a aplicar ele. fazer, não. Mas é algo que é legal, assim, pro meu estilo de vida, ficar Sim. esse tempo sem refeição. Dependendo da pessoa, ela Mas pode... funciona. Não para todo mundo, mas para uma parcela da população pode funcionar sim. Porque Uhum. depende muito de como que aquela pessoa vai adaptar. Eu, por exemplo, teve um período que eu me adaptei bem. Né? Fiz uma estratégia ali, fui fazendo alguns alinhamentos. Mas teve um momento que aquilo ali não fazia parte da minha rotina, não encaixava com aquele atual momento. Então, dependendo da vida da pessoa, de como ela se alimenta, a gente consegue trabalhar bem Mas sim. demora também a emagrecer, né? Você falou da questão da... Você viu que eu tenho a questão da pressa. Eu acho que eu fico um pouco ansiosa. Tipo Fala assim, pra ela assim, depende de você. É, Qual é eu o fiz tempo uma que você... semana e não emagreci Aí, nada. Eu uma fico, meu semana. Deus, não vai dar certo isso, não. É melhor parar, né? Ah, Mas ela vai... Tem pessoas que já passando começam... fome de manhã e não emagrece nada. Porque que acontece? Tanto o jejum é uma estratégia, né? O low carb é uma estratégia, o cetogênico é uma estratégia. Dependendo da pessoa, a gente começa já a ver ali, por exemplo, uma semana. Tem gente que às vezes sobe na balança depois de uma semana e aí vê que, nossa, perdi alguns quilos já, 2 semanas. Só que nesse período inicial, assim, geralmente a pessoa tá desinchando. Pra perder gordura não é uma semana, 2, né? Vai 3 semanas, 4, e aí vai acontecendo. E o primeiro mês geralmente é mais rápido, né? Sim, porque tem o desinchar junto. E aí a pessoa acha que o segundo vai Que tá perder perdendo igual. gordura. Aí se perde menos, já fica, já não tá mais fazendo efeito. Não tem nada a ver isso. Aí a primeira semana ali, geralmente, esse primeiro e segundo tá desinchando, porque ela mudou a alimentação, então tá com uma alimentação anti-inflamatória, começa a desinchar, e aí depois que vem a perda de gordura. Mas sobre a carbofobia, ela é super real. Então, cada vez mais as pessoas, elas têm esse medo, assim, de consumir carboidrato, principalmente porque quando a gente pensa hoje em dia, onde que as pessoas encontram a maior parte das informações? Na internet, redes sociais, né? Geralmente tem o Google ali, mas vamos pensar nas redes. Então, TikTok, Instagram, Facebook, mais ou menos. Mas rede social como TikTok, Instagram, você vai lá e pesquisa sobre carboidrato, como melhor dieta, melhor protocolo. E as pessoas têm medo de consumir porque elas acham que aquilo ali vai atrapalhar o meu emagrecimento, no caso do carboidrato, né? Então, poxa, eu vou preferir cortar. Geralmente, à noite eu não vou comer, porque dizem que à noite, depois das 6 horas, né, tem essa informação aí. Como se depois das 6 horas, o que tinha 50 calorias agora tem 200. Então, você não come mais. Então, as pessoas têm esse receio, assim, e muito se deve, quando a gente fala de nutrição, até por pessoas fora. Então, vamos falar, um coach, uma personal, uma influencer, e aí começa a falar de carboidrato, vilão, corta isso, corta aquilo. Aí, quando você vai ver, a pessoa vem com alguma coisa uma solução para te vender, né? Uma questão ali que vai funcionar. Ou até mesmo uma pessoa, às vezes, da área da saúde, mas está falando ali sem embasamento, né? Sem uma informação correta, ela começa também a disparar de que o carboidrato engorda. Mas qual é o problema? Não é que o carboidrato engorda. Se você consumir proteína, alimentos fonte de proteína em excesso, você vai ter um aumento da ingestão calórica que vai impactar no seu peso, dependendo se você for uma pessoa ativa ou não. Se ingerir gorduras em excesso saudáveis, também você vai ter um problema. Então, a questão não é o carboidrato, é a fonte do carboidrato que você consome. Ele deu o exemplo do refrigerante, tem o açúcar. Então, por exemplo, o problema não é que a pessoa come um pão, ou que ela comeu o arroz, as fontes saudáveis, né, do carboidrato. E até mesmo essas que não são saudáveis, um doce, um lanchinho, quando consumido ali de forma moderada. O problema é o excesso. Então, se a pessoa come um pão ou ela come 5 pães, ela toma uma refeição livre no final de semana, ela faz refeição livre quase o dia todo. Entendeu? Então, o problema não é o carboidrato, o pão, o arroz, a batata, que a pessoa gosta. Ela comer em excesso e ela não ter um controle dessa ingestão. O problema não seria, tipo assim, ela comer e não gastar? Também, mas Porque às vezes a pessoa não come 3 pães, 2 pães, come um só. Tipo, eu como um só e... Mas eu acho que a dificuldade é de gastar. É o contexto da sua alimentação toda. Por exemplo, se você até tá com uma ingestão de carboidrato ok, vamos dizer assim, mas se você excede nos outros nutrientes, na proteína em excesso, na gordura saudável, e essa conta não fecha de você também não gastar essas calorias, isso vai... ter ali um consumo. Mas eu falei da questão do gasto, porque às vezes a pessoa, por algum motivo, não pode treinar. Então, o paciente, sofreu um acidente, né? Tô sem conseguir treinar por algumas semanas, alguns meses, dependendo. Então, eu falo, olha, segura na dieta,
Faz o melhor que você conseguir, né? Enxuga bem ali, se fazer alguma refeição livre, mas faz bem, bem inteligente as escolhas, porque a gente consegue emagrecer só com dieta? Consegue. Ela fez um... É? Porque... Então, eu já achava que não. Eu também achava que tinha que ser tudo junto. Não, Tô quanto ficando mais... feliz com esse assunto. Quanto mais tiver o suporte ali do treino, É vai como se mais fosse um ajuda. acelerando o outro, né? O treino com a dieta. Mas você Isso. consegue somente com a dieta emagrecer Porque a gente tem uma conta assim de... e manter? Então, vai chegar num período que você vai precisar de um suporte ali que vai fazer a diferença dos treinos, sem dúvida. Mas, por exemplo, dos 100% ali, a gente coloca de 60% a 70% para a dieta, do impacto no emagrecimento, 60% a 70%, Isso tudo, e de 30% a 40% para o treino. Por quê? O treino... Caraca, eu jurava que era o contrário. Que era o contrário? É. Por que que tem essa divisão? Porque o treino, ok, você vai lá, faz um gasto calórico bacana. Só que a alimentação, você tem muito mais chances. Você faz, um exemplo, 5, 4, 3 refeições no dia. Você tem muito mais momentos de contato ali com o alimento, de você controlar o que está entrando. Poxa, isso sim. aqui não é tão legal, isso aqui eu vou preferir. Faz Então, você sentido. tem vários momentos de você controlar e ajustar. E o treino, você faz lá uma musculação. Vamos dar um exemplo. Quem treina ali umas 3 a 5 vezes na semana, tem um gasto, vamos colocar 200, 300 calorias no treino ali. Para você... o treino tem uma importância maior, um impacto maior, você fala, nossa, tive um treino de musculação que eu gastei, ou então um endurance, tem uma corrida, natação que eu gastei 600, 700 calorias. Tem que ser um treino, assim, muito intenso, com gasto calórico muito alto. Vai precisar, às vezes, de uma habilidade muito grande, investimento financeiro, tempo, que muita gente não tem hoje em dia, em questão de rotina corrida. Então, geralmente, o que eles conseguem incluir na rotina, de ser hábil, é uma musculação, às vezes uma corrida, uma coisa assim, e isso não vai ser ter um impacto calórico muito grande. Então, vai ficar ali umas 200, vezes 400 calorias no dia. Então, não vai ter essa coisa que a pessoa acha assim, nossa, eu faço o treino, ele vai salvar assim, a pátria. Eu vou comer aquela coisa de eu treino e vou lá Já e ouvi muito isso. né? Não, eu compro pra treinar, né? Eu É, compro pra treinar. é. Aí você vai lá e gasta. Mas o treino, ele não vai compensar uma alimentação ruim ou salvar o emagrecimento. Então, pela dieta é mais fácil. Tem muitos... Poxa, eu, por exemplo, tomo café, aí faço um lanche da manhã, almoço, lanche à tarde, janta, às vezes faço ceia. Então... com busca em hipertrofia, né? Que aí já é um outro foco. Então, mas se fosse emagrecimento, tem vários momentos que você tem contato com a alimentação que você vai conseguindo controlar. Então, se você alinha só a alimentação, você já consegue emagrecer? Consegue. Só que vai chegar um momento que o corpo vai precisar de um estímulo maior, claro. Você tem um impulso ali do treino que ele vai ajudar no gasto calórico, sem dúvidas. Mas, inicialmente, ou quando a pessoa não consegue treinar por algum momento, ela consegue fazer super com a dieta. A sua consulta ela é baseada na nutrição, essa parte da nutrição esportiva, você entra também em relação ao treino? Sim, a gente vai fazendo uma adequação ali do protocolo para cada treino. Por exemplo, a pessoa faz musculação e corrida, faz natação e vôlei. Então, dependendo do tipo de treino que ela faz, é um protocolo específico para cada momento do Modalidade. dia, para cada modalidade. Porque aí ela tem um gasto calórico diferente, uma necessidade de nutrientes diferente também. E aí é todo um contexto ali de descanso, Tem que sono. saber a rotina da pessoa, rotina né? da pessoa. De segunda a A gente segunda, faz um rastreamento como se fosse um mapa, né? do mapa da pessoa, isso aí. Pra poder, a partir disso, ver o que é Aí melhor vem pra ela, o que mais se alimentação, identifica pra ela. suplementos, isso aí. Maneiro, né? Faz toda a diferença. Glúten e lactose são vilões da saúde ou você acha que é puro marketing? Da indústria. Também pode ser marketing e entra no mesmo ponto do carboidrato, né? Da gente conseguir cada vez mais deixar a população preocupada e afoita. Então, assim, aí eu corto isso aqui, corto aquilo ali, então aí eu consegui achar um caminho. Então, é isso que funciona, é cortar esses alimentos porque eles são inflamatórios. No caso do carboidrato, né? Ele vai me engordar Esse ali. negócio da inflamação também, né? Falam bastante Meu também, Deus, né? eu Tudo fico inflama hoje em dia. impressionada. Eu falo, e eu tenho essas celulites ainda, então sou toda inflamada. E aí a pessoa vai falando assim, o que não inflama? Então, se às vezes o leite inflama, Água. né? O leite inflama, glúten também inflama, carboidrato engorda, mas aí do carboidrato, como a gente falou, ele vai engordar se a pessoa exagerar. É o excesso e o tipo. Porque, por exemplo, pão é fonte de carboidrato. Leite também. Leite é proteína, lactose e carboidrato. A pessoa consumindo boas fontes daqueles nutrientes na quantidade certa, não vai fazer mal nenhum para ela. Agora, se ela consome... Teve uma vez que a pessoa falou assim para mim, eu tenho uma alimentação que eu acho razoavelmente boa. Eu como alguns doces, mas assim, eu como colorido também saudável. Mas a base dela era de carboidrato refinado, açucarado. Então, por exemplo, biscoito recheado, refrigerante, bala, etc. Isso tudo é carboidrato. Mas não é o carboidrato saudável. Agora, se ela tem a base do carboidrato saudável,
pão, um coisa. cereal, massa, problema nenhum. Aí entra no mesmo link do glúten e da lactose. Por quê? Ele só vai fazer mal se a pessoa tiver alguma disfunção ali no metabolismo dela que não faça uma digestão, não tem uma boa aceitabilidade com o glúten. Então, tem uma intolerância, uma alergia, tanto para o glúten quanto para a lactose. Aí, aquela pessoa tem, vamos dizer assim, um defeito no metabolismo dela que não consegue receber bem aquilo ali, como se tivesse uma alergia a um medicamento. Então, não toma aquele medicamento porque me faz mal. Aí ela vai ter sintomas de inflamação, ela vai ter desconfortos, tanto gastrointestinais e outros, porque o organismo dela não tem, no caso da lactose, por exemplo, a enzima para digerir. Não tem a lactase, ponto. No glúten também não consegue digerir por questões gastrointestinais e outras relacionadas. Então, o problema não é que o glúten inflama a pessoa ou a lactose inflama. Aquele grupo de pessoas não tem uma digestibilidade, uma aceitabilidade para aquele nutriente ali. E aí o que me irrita profundamente é você abre a internet e a pessoa fala assim, não, isso aqui é sem glúten, sem lactose, sem nutrientes que inflamam, comprem à vontade. Aí é muito uma questão industrial, né? A pessoa tá vendendo com esse apelo de que todo mundo pode comer porque não inflama. E aí eu vejo também profissionais, às vezes, da área da saúde, e eu fico assim, preocupadíssima. E aí jogo isso pra internet como a maior verdade, sendo que não tem embasamento. Inclusive, os estudos mais recentes falam que a pessoa, se não tem nenhum problema com glúten, no caso dele, por exemplo, se ela retirar, ela pode, inclusive, ter mais chance de desenvolver diabetes. Porque ela está retirando nutrientes que ela não precisaria, que é super ok para ela. Então, é um combo, assim, de desinformação com irresponsabilidade que eu fico assim... Então, mas nessa sua linha aí, o influencer que passa uma dieta, isso é crime ou é legal? Ou ele pode fazer... Crime não deve ser, não, porque tem um monte de passando de dieta que não é nutricionista. Poder não pode, porque acontece, a gente tem uma lei federal que ela regulamenta que somente nutricionista é o profissional habilitado para prescrever dieta. Só que hoje em dia, claro, a gente tem os profissionais da medicina, por exemplo, que eles eles foram lapidados, assim, passaram ali por uma questão também de alimentação, porque está contextualizado, né, com a área deles, então eles receberam uma parte ali da graduação que eles têm acesso a isso, com certeza. Então eles não estão falando nu e cru, sem noção nenhuma. Mas a prescrição da dieta em si, ela é de atividade exclusiva do nutricionista. Então, na teoria, seguindo ali essa lei, somente o nutricionista pode prescrever. Aí eu já recebi informações de pacientes que falaram assim, mas eu passei por outros médicos, um endócrino, até mesmo personal, que não tem nem a ver com a questão de alimentação, um nutrólogo, até mesmo um nutrólogo, outros profissionais, e recebi. Não pode pelo sentido de que eles passam por essa informação ali superficial pela alimentação, sabem algumas coisas, claro, e vão fazendo, tem especialização, tem cursos, com certeza, mas o instrumento de trabalho do nutricionista é o alimento, né? O único instrumento. Claro que tem a suplementação, mas eles não têm esse embasamento tão completo como a gente tem, assim, cuidadoso, bem meticuloso, que vai capacitar para você ter um conhecimento profundo e geral ao mesmo tempo, sobre tudo, de, olha, eu tenho uma habilitação, eu consigo prescrever para você, analisar tudo que você precisa. E aí é um perigo porque, eu recebi uma dieta, por exemplo, de um endócrino, né, que está muito relacionado com essa questão de emagrecimento. Não é seguro você ter uma dieta prescrita por outro profissional, porque isso pode desencadear, e muitas vezes eu recebo, nossa, eu tive uma dieta que eu comecei a seguir, comecei a ter alguns efeitos colaterais. E aí comecei a seguir essas orientações aqui que eu recebi, às vezes uma folhinha, pior ainda, do que pode e o que não pode. já vi. Isso né? é péssimo, da folhinha que pode e que não pode. Pode que não pode. Parece que é padrão, um negócio... E uma prescrição, detesto. e aí às vezes abaixo uma prescrição superficial, café, almoço, janta. Isso é muito perigoso, porque geralmente tem muitas deficiências nutricionais, muitos cortes, né, muitas restrições alimentares que não era para ter, a pessoa fica muito deficiente de nutriente, fica fraca, você vai ver, tá anêmica, tá com várias questões disfuncionais, porque ela não teve ali uma prescrição completa e coerente. Aí é um problema. Eu sempre faço essa questão assim, então procure um nutricionista para você ter dieta, para você ter com segurança. Então, mas não é nem defendendo a classe, o médico não, mas às vezes é se botar entre aspas, culpa, às vezes é do próprio paciente, sabia? De seguir, de receber. Não, porque o paciente vai num endócrino, por exemplo, ele fala, não, que também preciso fazer uma reeducação. Doutor, você não quer passar logo aí? Mas às vezes... Eu acho que tem os dois lados da moeda. Mas nem questão todo mundo... da pressa, né, também, de resolver logo. Eu acredito também que há o público que não tem essa noção da diferença do endócrino pro nutricionista, apesar da internet ser muito, né? Sim. Mas eu ainda acredito que há esse público Falta que de ainda conhecimento. eu acho que tem um pouco também. Essa disfunção. Ou até de querer economizar, e como já tá no endócrino, me passa aí pra não ter que procurar
sei lá. E acredito essa que pode questão, ter isso. por exemplo, do nutrólogo, que as pessoas têm uma dúvida de se, mas o nutrólogo não pode prescrever, né? Porque tá ali muito associado. Então, é um médico que fez uma especialização, né, em nutrologia. Só que ele vai ter ali um foco muito na prescrição, por exemplo, de medicamentos, tanto para tratamento de doenças como obesidade, questão de sobrepeso e outros associados. Já o nutricionista, ele não pode prescrever medicamento em si, então é uma proibição. E aí tem o outro lado, o endócrino, o nutrólogo, ele não pode prescrever dieta, mas ele prescreve de medicamentos, ele dá orientação, tipo assim, superficial, ele faz avaliações e exames, por exemplo, específicos que o nutricionista não pode trabalhar, ou às vezes algumas dosagens maiores de suplementação, que também não está liberado para o nutri, mas aí o nutricionista é só o que pode prescrever dieta, é o que faz avaliações específicas de nutrientes, vitaminas, então cada um No seu quadrado. no seu quadrado Mas tem o que sua importância. seria ideal, então? Seria, no mundo de Nárnia, vocês trabalharem juntos. Juntos. Abrir um Essa consultório parceria. do nutrólogo, Entendi, do uma lado do parceria. endócrino, do lado do nutricionista. E um personal na E o personal na porta esperando. Ó, você faz Isso isso aí. aqui. O bebedouro, porque tem que beber água. Isso aí. Aí até o exemplo que Não, a mas gente seria falou, legal seria mesmo legal. isso. O ideal mas só mesmo seria essa que a classe interação. médica é muito fechada, né? Seria essa interação ideal. Como a gente falou, por exemplo, das canetas, eu já recebi pacientes que eles já chegaram com as canetas e também já recebi contatos de médicos que eu, né, indico, que eu confio, a gente trabalha em conjunto, falando assim, olha, pelo caso dela, sobrepeso alto, obesidade, a gente está pensando em incluir esse medicamento aqui, ela já teve dificuldade de fazer isso, o que você acha? Aí ela entrou com a medicação, aí passou para mim, então a gente vai trabalhando em conjunto. Esse seria o ideal. Mas na vida real não é sempre assim. Às vezes já chega com medicamento, com a dose alta e com todas aquelas disfunções que a gente falou, aí vem imunidade, deficiência nutricional, saúde hormonal, tudo bagunçado. Aí quando você vê, a gente tem que arrumar a casa, quando dá tempo ainda, às vezes já tá no ápice, aí vai... É pior, né? É pior, quanto mais tempo. Essa pergunta ficou pra mim, não sei porquê. Emagrecimento a todo custo. O que você perde ao querer ganhar o resultado? Pra ontem, no caso. Primeiramente, você perde muita saúde com esse desespero, né, de querer logo a resposta, de querer logo ali a solução que vai resolver o seu problema, porque a verdade é que as pessoas, elas A querem... gente não tem paciência, né? As pessoas querem um resultado Então, rápido mas ali, não é só o pra topo, emagrecer, mas né? ela É não pra quer tudo, subir né? os degraus ali. É. Entendeu? Por exemplo, olha, você vai emagrecer, vou traçar um plano com você, a gente vai ficar X meses de acompanhamento, né? Geralmente faço acompanhamento sempre de mês com o paciente, na primeira consulta nunca a gente consegue resolver a vida do paciente Você em tem uma consulta online? Não. online também. Ah, tem também? Também. E aí a gente faz lá um plano de acompanhamento. Olha, no primeiro mês a gente vai trabalhar isso aqui, essa dificuldade, essa questão sua. No segundo mês vai ser essa estratégia, no terceiro mês vai ser esse foco e assim por diante. Aí quanto mais o paciente tem essa percepção de que não é no dia para noite, mas ao mesmo tempo você vai ter resultados que você vai alcançando aos poucos, vai ser gradativo, mas vai ser sustentável. Como a gente falou, emagrecimento definitivo, porque uma coisa é você emagrecer, outra coisa é você se manter magro. Acho que é mais difícil. É mais difícil. Então, emagrecer é uma coisa... e tem um terceiro ponto. Emagrecer é diferente de perder peso, que é diferente de você se manter magro. Então, quando a pessoa quer esse emagrecimento a todo custo, ela acaba, primeiro, perde muita saúde, não só física como mental, porque quantas pessoas que eu já recebi que falaram assim, olha, já tentei de toda dieta, toda estratégia, restritiva ou não deu certo. Aí vem aquela frustração de que, nossa, não é pra mim, né? Não vai dar certo, não consigo, só vejo todo mundo conseguindo e eu tô aqui com esse mesmo corpo, aquela insatisfação, aquela coisa. Então, saúde mental fica uma loucura. E quando perde e ganha também? Que é um outro problema. Perdeu, aí daqui a alguns meses reganhou tudo de novo. E aquela insatisfação, vem todo um contexto. Aí a pessoa perde saúde física e mental no contexto geral ali. Isso quando ela já não vem trazendo com ela várias doenças. Por quê? O fato de perder e ganhar. O efeito sanfona, por exemplo. Isso aí faz um mal pro metabolismo absurdo, porque a pessoa perdeu lá X quilos quando é gordura mesmo, né? Aí vai lá e reganha de novo. Aí sobrecarrega o corpo. Aí vem uma inflamação. A gente fala inflamação a nível cerebral, muscular, Tudo geral, tudo né? geral. Tá mais propenso ali a doenças cardiovasculares, porque foi uma sobrecarga, tirou, aí foi de novo. Ou então quando a pessoa tá obesa ou com sobrepeso, ou até começa com um acúmulo de gordura baixa e vai aumentando, vai se atentando, vai comendo da forma que ganhar quer. é fácil demais, né? Vai ganhando da forma que Impressionante. quer, e aí quando vê a saúde, tá com doença a nível de fígado, gordura no fígado, saúde intestinal, não vai no banheiro todo dia, saúde mental, porque intestino e cérebro têm uma conexão, já ouviu falar? Já. Eixo intestino-cérebro, bem conhecido, né? E aí É o segundo cérebro, né? Segundo cérebro. E aí vai impactando em tudo quando a pessoa vê. Tá sem saúde mental, o corpo nada funciona direito, aí ela fala assim, vivo cansada,
viu, sem energia, não consigo trabalhar, estudar. Uma vez eu recebi uma paciente que ela tinha uma filha pequena, ela falou assim, eu preciso emagrecer. Ela tinha um grau de obesidade elevado, eu preciso emagrecer porque eu perdi a minha amiga para obesidade. A amiga dela tinha o mesmo caso que ela, não consigo aproveitar meu tempo com a minha filha, não consigo nem me vestir da forma que eu me sinta bem. E aí a gente começou todo um trabalho, hoje em dia tá bem diferente, uma outra pessoa. Então, assim, eu falo que a nutrição é uma transformação de vida, né? Então, você transforma o seu físico e todo o seu E é mental. um trabalho muito difícil, né? Porque, assim, não é só o emagrecimento. A pessoa tem que mudar a cabeça. A cabeça, Os alimentos. a mentalidade. A mentalidade. principalmente. E eu tava até falando pra ele hoje que eu li recebi, não sei a fonte, né? Mas que alguns alimentos estavam vindo com nível altíssimo de agrotóxico. Então ainda tem Sim. essa outra questão também que envolve isso Porque tudo. às vezes você tá comendo saudável e tá... Você acha, né? É, Acha que tá comendo saudável. acha. E tá com nível bem de agrotóxico difícil. ali altíssimo. Lá em casa, por exemplo, a gente tem pé de morango. Ah, que legal. Aí tem decerola, tem outras frutas lá. Aí a gente consegue, por exemplo, quando a gente ou tem em casa, assim, ou compra orgânico, você tem a certificação de que nada passou por aqui, 100% seguro. Ou você buscar higienizar os alimentos, então aquela coisa de, olha, a água não limpa puro, né? Tem gente que limpa só com água, frutas, verduras e afim. Você coloca lá no produto certinho para limpar, ou a água sanitária que tem especificação para limpar, para já tirar esses micro-organismos, já diminui ali um pouco também Diminui um pouco do o agrotóxico. agrotóxico. E aí sabia fica não. mais seguro Pensei para que fosse você. uma coisa mais interna. Não, em questão também de micro-organismos. Então, vai nesse contexto de ambos, vai deixando ele mais seguro para o consumo, de uma forma geral. Aham. E aí é uma forma também. Só que às vezes você vai se perdendo nesse caminho aí e a pessoa pensa assim, eu tô comendo saudável, mas como ele falou, acha que tá comendo saudável. Quando Cara, você vai tira ver... pela banana prata. Quem é mais de 40 aí vai... Banana prata era menor. Você Sim. vai no mercado, ela verde é gigante. Sim. Ela é quase irmã da banana d'água. Aí cara, às vezes eu fico até na dúvida, qual que é essa banana? É a prata? Tem que ler lá pra saber qual é. Pra saber. Porque tem tanta química ali dentro ali pra poder produzir quanto mais, vender rápido. Vender rápido, isso aí. Isso é uma fruta, né? É uma fruta. Fora os enlatados, embutidos, tudo isso aí que... Isso aí e a pessoa cada vez mais vai consumindo e acha que não, tá tudo Sim. certo, tá saudável, tô fazendo certo. Mas aí o que a gente tá falando da transformação, só para poder fechar essa parte, é uma transformação que vem assim, num contexto geral. A pessoa fala assim, emagreci, não é que ela olhou na balança e viu que o peso reduziu e tá ok, tô feliz. É a autoestima dela que ela recuperou, é a saúde dela, que isso ela aí vai é viver verdade. melhor. Ela se olha no espelho, ela volta a se amar. A pergunta do início, né? Ela volta a se amar. Você falou assim, do biquíni, da coisa roupa, mas linda. não é nem isso, é uma camisa. Uma Que camisa que uma você roupa- coloca e veste legal assim, e você É. fala assim, cara, Tá- vale a pena, sabe? O negócio é bom. Eu falo sempre com isso com o paciente. Escolhe uma roupa que tá apertada em você, que você não consegue já usar. Às vezes é um tópico sensível pra pessoa, né? Eu não consigo mais usar aquela roupa tão triste. E deixa ela como uma régua. Aí a pessoa vai vendo, nossa, o short tá cada vez mais largo, mais largo. É que aí a gente vai se empolgando, né? Aí ela fala assim, não tem nada que pague quando eles falam assim, agora eu consigo, voltei a minha massa. Eu olho no espelho, vejo que eu não tenho mais aqueles desconfortos de inflamação, intestino que não funciona, pele, cabelo, energia, Iremos tudo. marcar uma consulta. Eu vou esperar vocês lá. Iremos marcar uma Online, eu consulta. presencial. Online. Não, ela atende aqui em Copa também, pô. Aqui Tô também. bem Eu estava aqui, Ó, inclusive. atende em Copa, atende online também. Online E em Caxias. Vamos fazer um momento para Deixa fechar, seu- um momento merchan agora. Calma aí. Sim. Isso aqui é uma lembrança da FE Investimentos para você. Ai, que máximo. Adoro bloquinhos. Vou escrever. Então isso aí é o melhor, que você só vai anotar o que entra de dinheiro na sua conta, você Boa. vai anotando aí. E investimento vai multiplicar, né? Quando Claro, eu anotar sempre, sempre. Isso aí. Então, para quem quer aí a mentoria ágil da FE Investimentos, a gente já deixou, tem aí um QR Code aí na tela, dando trabalho pro Pedrinho, mais ainda. Isso aqui é uma lembrança nossa, uma camisa nossa do Eu e Ela que Podcast. máximo. Pra Eu qual- acho super válido ter aqui uma academia, você vem aqui e já chega com a camisa, pensou? Já veste a camisa quando você vem aqui. É uma boa ideia, eu hein? acho- Gostei da ideia, hein? Tem uma Verdade, camisa é, já. é Fala assim, verdade eu isso. fui, ou então algo A assim. gente já Mas você vê que pensando, falei, eu fui, tipo é. Rock in Rio, né? Eu fui. É uma boa, é uma boa. Não, uma pô, boa. vai dar Pra quem sucesso. vier na segunda, a gente, já vem com essa camisa. Mas Nossa, já que você não veio com ela, faz um story pra gente, marca lá, gente. Vou Marca a fazer. gente lá, fala bem da gente, pede pra se inscrever no nosso canal. Inscreve lá no Isso aí. canal, É. já segue aí, já se inscreve Fala assim, no gente, canal. eles são Exatamente. legaizinhos, eles são gente boa e tal. Me seguem lá também Estão no me devendo Instagram. os pixels aí, mas tá tudo certo. É. Agora, você olha para aquela câmera ali, e aí agora vende
a sua consulta online, Fala seu presencial, Instagram. Caxias, Copacabana, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Isso, então. No Instagram, tô no Instagram, @nutri.raiporto. Atendimentos presenciais em Copacabana, em Duque de Caxias ou online, de onde você estiver. Então, se você está cansado de ter toda essa insatisfação com o seu corpo, com a sua saúde, falar assim, não consigo me encontrar mais, não me conecto mais comigo mesmo em bem-estar, em saúde física, emocional, ou se você já passou por vários protocolos e falou assim, nunca deu certo, nunca consegui fazer, acho que não é para mim. Esse é o momento de você começar e não dá mais para adiar, porque a gente está em junho já. Piscou, chegou junho. Né? Pensa nas férias, pensa nas férias. Então, em 6 meses, estaremos em dezembro. Então, hora de você pensar como eu quero chegar no final do ano, é agora. Dá tempo de transformar a sua saúde ainda esse ano, seja de qualquer forma presencial, online. Então, a gente vai nesse caminho, assim, com muito equilíbrio, né? Leveza, então a gente consegue trabalhar leveza, equilíbrio e prazer. Porque eu falo que se não tiver prazer na alimentação, quem vai conseguir seguir uma dieta que é super sem graça? Que é ruim, que não tem sabor, não tem nada. Então, flexibilidade, leveza e saúde, a gente consegue equilibrar isso E aí. emagrecimento definitivo. Definitivo. Isso aí que é o mais importante. É o mais importante. Ou é agora ou é nunca. É, Mas aí. se por acaso não for agora, pode ser amanhã. Isso. Então tá fechado, né? Dependendo Sem- da hora que vocês estão assistindo. Depende né? da hora que você estiver assistindo. Sem pressão, sem É. pressão. Se você estiver assistindo esse vídeo um mês depois, é agora. É agora. Sempre é agora. Foi daqui a um ano, É agora É agora. também. Isso aí, é o tá momento. fechado. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde Isso para aí. começar. sempre é a hora, isso aí. Raíssa, obrigado, cara. Muito obrigado mesmo pela obrigada, tua gente. presença. Eu amei. É, Que papo gostoso. Nós também. Minha muito orelha bom. tá até queimando aqui, que você falou muita coisa que eu não posso Fervilhando falar. aqui, ó. Ela já tá me catucando aqui, Como tá que eu vendo? vou aplicar isso É. em casa? Tá Coca-Cola, ouvindo, né? Coca-Cola acabou, cara. Não é possível. Tô pensando em demitir. Lá na padaria, demitir aquele padeiro que faz aquele sonho gostoso lá. É, ela tem uma rosquinha assim de açúcar. Você fica assim, pensando nela todo dia pra Pensando. comer. É em frente à casa de vocês? Do lado do condomínio. É, tristeza. É, e o cara é gente boa, mas vai perder um cliente. Mas vocês viram aqui que a gente consegue. Se tem estratégia, se você não tá perdido assim, fazendo 1000 coisas, querendo atirar pra todos os lados, tenta isso, tenta aquilo outro. Tá fazendo com foco só. Numa direção Seguir só. uma coisa só. Uma coisa só, com estratégia, sabe que aquilo ali é comprovado e funciona, e tem prazer na alimentação, tá certinho, vai dar certo. Só que a pessoa quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, quer testar uma dieta da fulana, faz da ciclana, beltrana, aí não Quer tomar Coca-Cola e comer o pãozinho de açúcar não dá certo. Os É, dois juntos vai, não vai, pode. não vai. É tipo um quadro assim, né? Não pode. Não, tinha. É, Acho que não. era do Rototal, se não me engano. É. Mas de Gente, verdade, é gente, amei o isso. papo. Muito obrigada pelo a você convite. por ter vindo. Desejo muito sucesso pro pod, que cresça cada vez mais. E se me chamarem de Obrigada. novo, estarei aqui de novo. Então, Com certeza. É, quem Obrigada vem aqui pelo a primeira convite. vez, geralmente mais pra frente volta, né? Tem vários assim, verdade. né? ai, Eu tá chegar. então só me chamar. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com quem precisa escutar um pouquinho dessas histórias aí de emagrecimento, ver que é possível. Não esqueça de dar essa força para essa pessoa, ou então marcar Manda ela pra aí nos ela. comentários, isso aí. E se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso Instagram, @eueela_podcast, no Instagram da Raíssa também, que ela já deixou aí. Isso aí. Provavelmente vai estar também na descrição, tá bom? Obrigada. Valeu, Obrigada, pessoal. gente. Valeu. Um beijo.